Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje continuaremos com a nossa série Curiosidades da Eletrônica e hoje vamos estudar o comportamento esquisito de alguns transistores. Esse comportamento chama-se efeito túnel. Esse efeito túnel, pessoal, nós temos aí na descrição do nosso vídeo os canais dos parceiros nossos, né? Inclusive tem o canal aí do Instituto Newton Sebraga. No canal do Instituto Newton Sebraga, eles realizam lives todas as sextas-feiras, às 16 horas, ou quase todas as sextas, eles fazem live para abordar algum tema relacionado com eletrônica. E numa dessas lives, o professor Antônio Carlos Gasparetti, que é o diretor da revista do Instituto Newton Sebraga, vale muito a pena baixar, né? Eu sou colaborador lá também. Ele explicou esse efeito que alguns componentes eletrônicos possuem. Esse efeito está relacionado com a eletrônica quântica. E a eletrônica quântica hoje em dia já é presente nos aparelhos eletrônicos, né? Já tem vários equipamentos que se valem do efeito quântico para funcionar. Por exemplo, televisores QLED, entre outros, tá? Então, se você quiser mais detalhes, é uma das lives mais recentes lá do Instituto Newton Sebraga, vale muito a pena vocês prestigiarem. Não se esqueçam de se inscrever no canal lá do Instituto, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer uma explicação rápida. O professor Gasparetti ele fez um oscilador com essa característica do transistor, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, resumidamente, como que funciona e depois, numa outra aula, a gente faz também um oscilador parecido com o que ele fez, tá bom? Pessoal, aqui eu tenho um circuitinho nessa protoboard. É um circuitinho bem simples, né? Tem um transistor aqui, um BC548. O emissor dele está ligado ao terra. O coletor dele está ligado no LED e no resistor de 1K. E a base dele está polarizada através desse resistor de 10K. Portanto, quando eu alimentar esse circuito, vai circular uma corrente aqui entre coletor e emissor do transistor, de modo que o LED vai acender. Então aqui, ó, nós vamos pegar aqui dois fios para a gente conectar o mais B e o terra, aqui o terra, e a alimentação, que vai ser esse fio amarelo. Aqui, ó. Aqui nós temos a fonte, o terra vai aqui. E a alimentação vai aqui, ó. Pronto. Alimentada. Deixa eu tirar o multímetro daqui por enquanto. Então, ó, nós alimentamos aqui a placa. E na hora que a fonte for ligada, ó, o LED acende normal, como eu falei para vocês que acenderia. No entanto, se eu retirar esse resistor aqui que polariza a base do transistor, o LED vai apagar. Por quê? Porque o transistor, ele, nesse caso aqui, ele é uma estrutura formada por 3 cristais semicondutores, 2N e 1P no meio. E entre esses cristais semicondutores tem o que se chama de barreira de junção. E para a gente quebrar a barreira de junção e o transistor poder conduzir, nós precisamos polarizar a junção base-emissor diretamente. Polarizando a junção base-emissor diretamente, quebra-se a barreira de junção e aí o transistor conduz corrente e normalmente acende o LED, tá bom? Muito bem. Essa daqui é uma característica comum dos transistores NPN, por exemplo, tá? É como, por exemplo, eu tenho um carro, ele tem uma montanha na frente dele. Então tem uma estrada que sobe a montanha, o carro vai subir, e daí depois tem uma outra estrada para descer a montanha. O carro vai subir de um lado da montanha e vai descer do outro lado. Isso aí é o normal. Porém, vamos supor que nós descobrimos na parte de baixo da montanha um túnel que o carro entrando nele sai do outro lado da montanha. A mesma coisa que se ele tivesse subido e descido a montanha. Só que o túnel é um atalho, é um caminho mais curto para se ir de um lado para o outro da montanha, tá? O caminho natural aqui do funcionamento do transistor é a polarização da junção base-emissor no sentido direto, para ele conduzir, tá? Porém, alguns transistores
NPN, como esse daqui. Tem um atalho também, um efeito túnel, que é o túnel da montanha, né? Então, para eu descobrir se ele tem um efeito túnel, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui e vou inverter ele. Eu vou colocar o emissor dele na tensão mais alta e o coletor na tensão mais baixa, o contrário do que ele deveria trabalhar, tá? Vou desligar a fonte aqui, ó. Eu vou conectar ele ao contrário, o coletor no terra e o emissor na tensão mais alta, sem polarizar a base. Vocês lembram que quando ele estava polarizado corretamente, sem tensão na base, ele não funciona. Agora, e se eu polarizar ele inversamente, com a maior tensão no emissor e menor no coletor? Lembre-se que é um transistor NPN, tá? Será que eu vou ter corrente nele sem a base estar ligada? Olha, tem corrente. Olha que interessante. Então quer dizer que se eu polarizar esse transistor NPN da maneira ao contrário, com a tensão maior no emissor e menor no coletor, você também quebra a barreira de potencial dele, as duas barreiras de junção, principalmente a barreira base-emissor. Você quebra ela, a corrente circula. Todo transistor funciona assim? Nem todos. Vamos ver, por exemplo, ó, esse aqui funciona. Esse aqui é o BC1548, esse aqui funciona. Será que esse aqui funciona? Esse aqui é o BC338, se não me engano, 337 eu acho. É o BC337. Será que esse daqui, eu polarizando ele de forma inversa, será que ele quebra a barreira de junção? Será? Vamos ver. Vamos ver. Esse também, ó. Esse também quebrou a barreira de junção, tá vendo? O BC337, o 547, o 548, o 2N2222. Então tem alguns que tem essa característica. Quando você polariza ele inversamente, maior tensão no emissor e menor no coletor, você quebra a barreira de junção, você cria um túnel dentro do transistor. Então, esse daqui é um efeito chamado efeito de túnel ou de tunelização, tá bom? Pessoal, o efeito túnel, como é que a gente vai explicar isso? Usando a eletrônica quântica. A eletrônica quântica estuda determinadas características das partículas que nós trabalhamos na eletricidade e na eletrônica, no caso os elétrons e partículas associadas. Então tem determinadas características das partículas que são estudadas na física quântica, ou na eletrônica quântica, no nosso caso. E devido a essas características das partículas, é que ela consegue romper a barreira de junção entre a base e o emissor quando você polariza alguns transistores inversamente. Se você polarizar ele de maneira direta, ele não quebra a barreira de junção, tá vendo? Não quebra. Agora, se você polarizar ele inversamente, ele cria um túnel no transistor. E aí o transistor conduz e acende o LED, polarizado inversamente, com a tensão maior no emissor e menor no coletor. Só que a partir de um determinado valor que ele cria esse efeito, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver com o multímetro. Qual é a diferença de potencial que a gente tem aqui, ó, entre base e emissor desse transistor, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho base emissor não, coletor e emissor. Então aqui, ó, eu tenho o emissor que está com a tensão mais alta e o coletor com a tensão mais baixa, ó. Aqui, ó, 6,87 volts. Aqui, ó. Essa tensão que quebrou a barreira de junção aqui dentro. Vamos diminuir a fonte. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Ó, a partir de 8 volts aqui na fonte, ó, 8 volts ele já deixou de conduzir, tá vendo? Aqui na fonte. 9 volts.
começou a conduzir agora. E com 12 volts, ó, a gente já tem, ó, uma tensão mais ou menos fixa que é 6,8 volts. E se eu aumentar a tensão, por exemplo, para 13, ó, a diferença de potencial vai diminuindo. Tá vendo? Ó? Olha que interessante. Ela vai conduzindo mais, né? Então vai diminuindo a diferença de potencial entre emissor e coletor. Mas em torno aí de 8,5 a 9 volts que ele começa a conduzir no sentido inverso. 8,5 ele já não conduz. Não acende o LED. Ó, a partir dos 9 volts ele já quebra a barreira de junção. Lembrando que a barreira de junção é uma barreira que fica entre o terminal da base e os dois terminais extremos, que é o emissor e o coletor. Tá vendo? Então, com 8,5 volts acima, ele já quebra a barreira de junção e o transistor pode conduzir no sentido inverso. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o efeito de túnel, que é um comportamento, digamos, estranho do transistor. Na verdade, ele não é bem estranho, mas não são todos os transistores que têm esse comportamento no sentido inverso, tá? Polarizando o emissor com a tensão mais alta e o coletor com a tensão mais baixa. No sentido direto não tem jeito. No sentido direto, você tem que polarizar a base para ele conduzir e quebrar a barreira. No sentido inverso, ele pode quebrar a barreira com a tensão maior no emissor e menor no coletor, tá bom? Pessoal, não esqueçam que no próximo, a partir do dia 6 de abril, a gente vai ter um curso aqui no canal de amplificadores de áudio, leituras de esquema, tá? Vale muito a pena. No primeiro link da descrição do vídeo, a gente tem a inscrição, que custa R$200. São 5 aulas ao vivo, de 1h30 cada uma, onde eu vou explicar de cabo a rabo como funcionam os amplificadores mais usados no mercado, tá bom, pessoal? Então vale muito a pena, o curso tem apostila, esquemas pintados, prova e certificado de conclusão. Você deve aprender como funciona direitinho os amplificadores, para aí sim você aprender a consertá-los. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo, a gente tem aí a nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br. Se você gosta do nosso canal, quer e pode ajudá-lo financeiramente, torne-se membro. Você, com um pequeno valor por mês, você ajuda. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. E se você não puder ajudar financeiramente, não puder tornar-se membro, você pode dar like nos vídeos, inscrever-se no canal, ativar as notificações e assim por diante, tá bom, pessoal? Então tá aparecendo aí no vídeo de vocês uma figurinha que você clica nela e vai se inscrever no curso de amplificadores. Tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até!